Olá pessoal, eu sou Andréa Padre do canal Saúde e Odonto Integrativa e hoje eu estou aqui com Liana Neto. Liana, ela é psicóloga e é doutora em medicina na área de neurociência e tem a formação em experiência somática, conhecida como SE, e é professora internacional de SE e está aqui conosco para poder falar um pouquinho para a gente sobre o SE. Tudo bom, Liana? Tudo, André. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Em que consiste o SE de fato? A experiência somática é uma técnica que se fundamenta em três aspectos: a neurociência, a etologia, que é o estudo do comportamento selvagem dos animais, no seu habitat natural, o que nos ajuda a ter alguns insights acerca das respostas básicas de sobrevivência e das formas inatas de regulação. A grande pergunta que Peter Levine, o criador da experiência somática, trouxe foi: se os animais selvagens têm exatamente o mesmo aparato biológico para se regular diante de situações de estresse que os seres humanos, por que dificilmente eles ficam traumatizados em situações naturais e nós, seres humanos, ficamos tão vulneráveis às situações de traumatização? E o terceiro elemento que fundamenta a experiência somática é a tradição das psicologias somáticas corporais, que nos ajudam a entender que o nosso corpo ele traz não só uma capacidade de reservar informações. Nosso corpo é um grande acervo biográfico de memória, de identidade, mas também ele tem uma competência muito significativa na capacidade de autorregulação. Se você pensar que o corpo tem 180 milhões de anos de evolução e de especialização na capacidade de sobreviver e se autorregular, enquanto nós temos a nossa idade cronológica, 40 anos, 50 anos, 80 anos que seja, é uma competência muito pequena. Então a experiência somática nos ajuda a escutar o corpo nessa capacidade de autorregulação e é uma técnica muito eficiente para o tratamento de estresse pós-traumático e de outros sintomas clínicos associados à exposição a situações traumáticas. Interessante, porque assim, a gente sabe que o corpo físico, ele nos diz, né, ele fala de que alguma coisa por trás dele não está em equilíbrio. Então, às vezes, as emoções, elas geram, quer dizer, 100% das vezes, né, as emoções desequilibradas geram problemas no corpo físico. Então, como é que essa técnica pode favorecer as pessoas a recuperarem sua saúde, recuperarem, digamos assim, se libertarem do adoecimento? Aquilo que a gente não pode sentir no nosso corpo físico, não temos a capacidade de integrar. E se não conseguimos integrar, não conseguimos elaborar e não conseguimos liberar. Então, a capacidade de trazer para a nossa experiência sentida, as experiências que pela dor, pelo trauma, pelo desafio que elas nos provocam e que muitas vezes nos causam comportamentos de evitação, e se eu evito eu não consigo sentir, então aprender a como trazer isso de volta para o continente da sensação sentida. Essa é a grande estratégia da experiência somática, né? A senso-percepção. É o campo da sensação sentida que me habilita a criar uma escuta para essa linguagem do corpo. O corpo o tempo inteiro ele está conversando. O tempo inteiro ele está velando e revelando as nossas experiências recursivas, que nos trazem estabilização, e as experiências aversivas, que nos trazem desestabilização. Então, como que eu vou promover essa escuta, por exemplo? Se você pensa, tudo que eu faço dá errado, você não pensa sem ter um equivalente somático. O seu corpo experimenta um colapso, por exemplo, no sistema muscular. Dificilmente alguém vai dizer, com uma postura toda potente, tudo que eu faço dá errado. Então, não tem um pensamento sequer que não tenha um correlato somático. Um pensamento, uma memória. Nós não nos lembramos das experiências desapaixonadamente. Na verdade, o nosso cérebro ele não diferencia se eu estou lembrando de uma experiência, se eu estou imaginando uma experiência que nunca aconteceu. Um acidente com um filho, por exemplo, é suficiente para causar um desconforto físico. Ou se eu estou vivendo a situação, o cérebro não diferencia. Ele recruta as estratégias defensivas
como ele aumenta o batimento cardíaco, ele aumenta a frequência respiratória, ele aumenta o tônus do meu corpo, cria uma vasoconstrição periférica para me ajudar a lutar ou fugir diante de uma situação iminente de perigo, recordando, imaginando ou vivendo no tempo presente. Então, o corpo está o tempo inteiro nesse diálogo, nas 3 respostas de sobrevivências: luta, fuga e a resposta de congelamento ou resposta de dissociação, que nos leva a estados mais de desconexão, estados de desorganização mental, estados de perda de memória, perda de conexão com o nosso afeto, desorganização da capacidade de se orientar para o que está presentemente acontecendo, e muitas vezes respondemos às experiências do presente baseados nas memórias do passado. Então, o corpo está o tempo inteiro conversando com o tônus, com a capacidade de orientação, de eu perceber o que está acontecendo agora no tempo presente, com o tônus do rosto, da pele, a tonalidade da pele, com as vísceras. E a experiência somática vai te ajudar a fazer a escuta e a direcionar toda essa informação que o corpo oferece para um caminho de autorregulação. Entendo. E as crianças podem passar por essa experiência? Sem dúvida. Na verdade, as crianças, elas não saíram dessa experiência. Elas, como não têm ainda, algumas muito pequenas, não têm ainda a linguagem verbal como forma de comunicação com o mundo, elas se comunicam através do corpo. Sim. E quando as crianças vão crescendo, elas ainda têm um repertório linguístico pequeno para dar informação de o que ela está sentindo precisamente. Então, elas estão num veículo de comunicação, que é a comunicação somática, de onde elas ainda não saíram. Essa é a nossa linguagem mãe. E elas podem, de uma forma, aliás, muito mais rápida do que os adultos, encontrarem esses caminhos de regulação. Veja bem, uma criança, de um modo geral, tem um corpo mais mole, mais flexível. Sim. E quanto mais envelhecemos, vamos ficando mais rígidos e menos flexíveis, menos adaptáveis. Resiliência é uma palavra que, trazida para o campo psicológico, fala da capacidade de lidar com situações desafiadoras sem se desorganizar ou tendo uma boa capacidade de recuperação depois que a experiência passa. Mas ela vem, ela origina, resiliência é uma palavra que se origina da física e que fala da plasticidade ou da flexibilidade que um corpo tem sob pressão para se amoldar a essa pressão e para voltar à sua capacidade original depois que a pressão cessa. Então, quanto mais flexível, mais resiliente. E quando vamos envelhecendo, vamos ficando menos flexíveis, menos resilientes. Então, a criança ela tem muito mais capacidade de se ajustar. Jung, que é uma das minhas referências teóricas também, o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase muito curiosa. Ele diz assim: o homem nasce velho e morre jovem, porque ele nasce governado por aquela sabedoria de 180 milhões de anos. E ele morre governado pela sabedoria pequena da nossa idade cronológica. Então, a criança ainda está muito inspirada, muito governada por essa sabedoria. Respira pela barriga, tem o corpo inteiro a sua capacidade de se autorregular, de se recolher quando está cansada, de se recolher quando tá doente, de aquietar, né? Então, observar o comportamento das crianças é uma forma de se inspirar a voltar a esse caminho regulatório. Muito interessante, né? Então, assim, e as crianças nos ensinam, né? Porque quando a gente é criança, tudo acontece, como você acabou de falar, com mais plasticidade, com mais fluidez. Então, se a gente se inspira nas crianças, né, que já fomos um dia uma criança, a gente pode também se conhecer melhor no momento que a gente está vivendo. E Ana, e qual é realmente essa relação na verdade, relação não. Como que por que o ser humano ele se traumatiza mais? Porque a gente começamos nossa conversa sobre esse assunto, mais do que os animais. Isso é, digamos assim, a ciência já consegue identificar qual é
a origem disso? Por que o ser humano ele se traumatiza mais do que os animais? Então, o julgamento que criamos sobre nossas experiências e as interdições que nossa educação social vai trazendo sobre essa capacidade inata regulatória vão criando desvios e vão criando uma maior vulnerabilidade à traumatização. Por exemplo, temos o choro como uma forma, eu brinco, o choro é uma forma da gente se lavar por dentro. Mas muitas vezes na nossa educação escutamos os pais dizerem, engula o choro. E com isso interrompemos essa capacidade inata de liberar o estresse. O tremor é uma forma importante de descarregar o estresse que foi mobilizado. Mas muitas vezes queremos inibir, contrair o corpo para interromper o tremor porque julgamos que o tremor nos torna frágeis ou que vamos perder o controle, quando também o tremor é uma forma inata de liberar o estresse da nossa fisiologia. Então, naturalmente, sabe uma propaganda da Activia? Eu posso falar isso aqui? Pode. Não? Então, uma propaganda muito interessante da Activia, que resume um bocado de neurociência em 2 imagens. Se você está aqui, assim, se você está assim, nas suas vísceras, você está assim No seu sorriso. No seu sorriso, no seu estado emocional, porque muito da forma como nós nos sentimos vem da forma como nós sentimos nossas vísceras. Profundamente o senso de segurança ou de ameaça que nós temos vem das vísceras, que é onde nasce o nosso sistema nervoso. O primeiro rudimento de sistema nervoso começa nas vísceras e vai para o cérebro, tanto que o sistema visceral, 80% dele é aferente, ele leva informação das vísceras para o cérebro. Então, profundamente nosso senso de segurança está nas vísceras e às vezes, depois que um estresse passa, temos a vontade de arrotar ou temos às vezes uma vontade de excretar, Sim. mas interrompemos isso porque não é tão polido assim. Então, todos esses aspectos que a educação vai nos informando de como socializar com elegância, vai nos distanciando desse bicho interno que tem muita competência para se regular, como os animais selvagens. Sim. Essa mesma competência nós temos, mas o aspecto de socialização, o aspecto de julgamento vai nos afastando da nossa natureza instintiva. E aí você vai interiorizando. E aí o que você não pode botar para Sim. fora, você vai botando para dentro. Então, isso gera muitos processos inflamatórios. A gente pode dizer, hoje, a psiquiatria já pode afirmar que todo transtorno mental é uma doença inflamatória. Interessante. Todo transtorno mental. Já temos protocolos, por exemplo, para tratamento de autismo com uso de ômega 3 e alimentação anti-inflamatória, esquizofrenia também. Mas a verdade é, todo transtorno mental, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, são doenças inflamatórias. E do que estamos falando aqui em relação ao trauma? O mesmo sistema que responde ao estresse é também o sistema que responde à nossa imunidade, que é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Sim. Que tem como resultado desse circuito hormonal o cortisol. E o cortisol, ele vai estar respondendo, por exemplo, quando você tem problemas inflamatórios, você vai tomar corticoide, né? Então, altos níveis de cortisol ou baixos níveis de cortisol em diferentes momentos do dia podem desorganizar o seu corpo e pode então gerar respostas inflamatórias, desde baixar sua imunidade para que você fique suscetível a uma gripe, até mesmo doenças autoimunes e câncer. Então, de uma gripe a um câncer, podemos falar que a resposta ao estresse que foi interrompida no seu fluxo de descarga tem uma colaboração nos sintomas psicossomáticos, né? Nos sintomas psicossomáticos, nos transtornos mentais. Então, a resposta ao estresse, ela é uma informação importante, um campo de estudo importante para compreendermos aqui como que o homem adoece e também como que o homem pode se regular e se regenerar. Muito bom. Então, assim, como dentista que sou, né, esse bate-papo com você foi muito esclarecedor, até porque nós dentistas
nós geramos muito estresse nos nossos pacientes, né? Porque por mais que sejamos suaves, as nossas técnicas, elas são, na maioria das vezes, técnicas invasivas. Às vezes as pessoas não procuram os dentistas para prevenção, e sim para uma intervenção, né? Às vezes é necessário. Então, o próprio atendimento odontológico, ele gera estresse, e muitos deles são traumáticos. Então, é importante que a gente entenda um pouco sobre esse assunto, porque a gente precisa saber que o ser humano, ele é esse todo, e a própria atuação nossa no dia a dia pode gerar esse estresse, pode gerar traumas, e esses traumas, como ela acabou de falar, eles geram repercussões no corpo, e essas repercussões estão envolvidas também com alterações na pressão arterial, com alterações na cicatrização, com alterações na coagulação, e isso muitas vezes a gente tem que se atentar para que a gente possa evitar, né, que situações indesejadas possam vir depois das nossas intervenções, justamente por causa desses traumas, desses medos, dessas angústias que a gente causa com o nosso atendimento. E eu estou aqui apreciando a capacidade que você tem de poder integrar outros campos de conhecimento que, eu diria, é uma capacidade equivalente à capacidade de integrar as outras dimensões do sujeito que senta na sua cadeira. Sim. Porque vamos nos tornando cada vez mais especialistas, então eu vou me tornar especialista de boca. E então eu deixo de ver o humano que senta junto com a sua boca e que sofre com todas as intervenções que acontecem, e que esse sofrimento, ele interfere no procedimento e ele interfere na recuperação. Né? Exatamente. Então a capacidade de enxergar essas dimensões e de perceber que o trabalho com o estresse, o trabalho com a experiência somática, ele não é um trabalho só de reparação, é um trabalho de educação para a prevenção, de educação para o reconhecimento dos sinais do estresse traumático que podem acontecer nos diversos campos da saúde e da medicina, no campo da educação, né? Evidentemente no campo da saúde mental, e também no campo de tratamento. Então, como podemos identificar os sinais de traumatização, como podemos criar uma prevenção para a traumatização, e como podemos reparar a traumatização quando ela acontece, são aspectos importantes aqui, eu diria, da promoção de saúde, né? Não só do tratamento, mas também da promoção de saúde. Exatamente. Né? Prevenir para que a gente possa ter uma saúde mais adequada. Liana, eu te agradeço muito, do fundo do meu coração, toda a sua disponibilidade. Eu sei que você está aqui agora, a gente pegou um horáriozinho dela aqui no intervalo do curso dela, né, de formação em SE. Muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? Foi um prazer ter você aqui. Um prazer também. Muito obrigada por esse encontro. Se você tiver mais interesse em buscar informações sobre experiência somática, temos o site da ABT, que é o traumatemcura.com.br. Tem também mais informações sobre mim, sobre os cursos que eu ofereço no liananeto.com.br. E muito obrigada. A gente que agradece. Até a próxima. Até a próxima.